O amigo já comprou uma batatinha produzida pelo Hezbollah? Não? O amigo já comprou, quem sabe, um computador feito pelo Hezbollah? Também não. E um carro? Um carro saído da linha de montagem do Hezbollah, alguém já comprou? Evidente que não, porque o Hezbollah não produz nada além de ódio. Ódio contra Israel. E a pergunta que se deve fazer é: de onde vem o dinheiro do Hezbollah para armar-se até os dentes? Pois o próprio Hezbollah ufana-se no momento de ter 150 mil mísseis em seu poder, além de inúmeras casas pelo Líbano, até mesmo um grande quartel-general. De onde vem o dinheiro do Hezbollah? Bem, essa pergunta serve também para o Hamas e para a Jihad Islâmica Palestina, sempre com muitas armas novas, muitos foguetes. De onde vem o dinheiro? Bem, rastrear o dinheiro do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina parece ser mais fácil, por causa dos últimos escândalos. O último escândalo, aliás, envolve a autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e até mesmo o Hamas, em relação a 16 milhões de dólares que ficaram pendentes de uma ajuda anual que os Estados Unidos davam para a autoridade palestina. Mais de 60 milhões de dólares por ano. Donald Trump cortou e ficou um dinheirinho, um restinho em trânsito. E esse restinho nunca chegou às mãos do Hamas. Ou melhor, de Mahmoud Abbas, que está reclamando, pediu ajuda até para Israel, pasmem os senhores, pediu intercessão para Benjamin Netanyahu no negócio, para que os 16 milhões acabem caindo na conta dele. É claro que quem financiava a autoridade palestina financiava também o Hamas. Por quê? Porque aí foi estabelecido um círculo vicioso. O Hamas provoca o terrorismo em Israel. Israel reclama para os Estados Unidos. Os Estados Unidos dão dinheiro para a autoridade palestina para controlar o Hamas. Aí o Hamas, durante um tempo, fica meio tranquilo, mas quando está acabando o dinheiro, volta a atacar Israel. Israel reclama para os Estados Unidos mandam mais dinheiro para a autoridade palestina, que irriga o Hamas. Esse é o jogo. Só que este jogo também acontece no Líbano. O Líbano abriga o grupo terrorista mais forte da região, o Hezbollah, o mais poderoso. Eles estão lá no Líbano. O Líbano recebe dinheiro dos Estados Unidos para manter o Hezbollah sob controle. Acontece que o dinheiro que o Líbano recebe para manter o Hezbollah sob controle é muito maior do que os Estados Unidos enviavam para a autoridade palestina. Para os palestinos, os Estados Unidos jogavam na conta de Mahmoud Abbas cerca de 60 a 70 milhões de dólares. Em relação ao Líbano, é o dobro, mais de 150 milhões de dólares por ano para as forças armadas libanesas controlarem o Hamas, o Hezbollah. Acontece que quando o dinheiro faltar, o Hezbollah, ou melhor, quando o dinheiro está começando a faltar, o Hezbollah fala grosso, fala duro, bate na mesa, diz que acabará com Israel. E aí, logo, entra dinheiro na conta das forças armadas do Líbano e logo o Hezbollah fica de sangue doce por mais algum tempo. Bem, os Estados Unidos, em relação à autoridade palestina, secaram, pelo menos fecharam a torneira até o momento. Já faz quase um ano que os Estados Unidos não enviam mais essa ajuda para a autoridade palestina, porque, no entender de Trump, no entender correto, tratava-se de uma hipocrisia. Os Estados Unidos teriam que parar de alimentar esse círculo vicioso. Mas, por outro lado, mantém essa mesma política em relação ao Líbano. E Israel está reclamando disso agora. Ou melhor, quem está reclamando disso é Benjamin Netanyahu,
Israel pediu formalmente para os Estados Unidos pararem de enviar dinheiro para o Líbano. E os Estados Unidos responderam que ainda é um bom negócio financiar as forças armadas libanesas. Bem, pode ser um bom negócio no momento, porque agora que Israel está recebendo uma chuva de foguetes, aqueles que pudessem vir do Líbano, lançados pelo Hezbollah, acarretariam ainda mais problemas a Israel. Acontece que, como diz o ditado, eu não posso dizer o ditado aqui, mas é mais ou menos o seguinte: o que é um pum para quem já... Né? Israel deve estar pensando assim: é melhor que todos os inimigos apareçam agora de vez e vamos começar tudo do zero. Pode ser que Israel esteja pensando isso, na cabeça de Netanyahu pode estar passando isso. Por quê? Por alguns motivos, mas um deles é que nem os ataques sofridos no momento, desde a madrugada de ontem, desde a madrugada de antes de ontem, Israel vem sendo atacada. Nem isso comoveu os adversários políticos de Benjamin Netanyahu, como Benjamin Gantz, por exemplo. Não quer acordo, não quer governo de coalizão. Querem todos derrubar Netanyahu. E Netanyahu, portanto, está dizendo o seguinte, em outras palavras: bom, se nem a guerra nos tem unido, então vamos para a guerra de fato. Vamos para o confronto mesmo. Pode ser que isso tenha passado, sim, na cabeça de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu chegou até a ser acusado por parte da oposição de ter matado Abu Alata. E, de fato, matou mesmo. No comício, no final das segundas eleições, Netanyahu dirigiu-se para o centro de convenções de Tel Aviv, onde começou um discurso, começou a falar com os seus correligionários, discursar para os seus correligionários, enquanto ainda se contavam os votos. E nesse momento houve uma explosão próximo ao centro de convenções, que obrigou Benjamin Netanyahu a cancelar o seu discurso, entrar num carro blindado e zarpar dali. Naquele momento, Benjamin Netanyahu disse para si mesmo: é o fim de Abu Alata. Prometeu que Abu Alata não viveria muito tempo para vangloriar-se de ter feito Benjamin Netanyahu correr em dia de eleição, ou pós-eleição. E cumpriu a promessa. Abu Alata já está no céu com 70 virgens, dizem os muçulmanos. Bem, se está lá ou não sabemos. O fato é que por aqui já não está mais. Benjamin Netanyahu cumpriu o que prometeu, pelo menos a si mesmo. E tem gente acusando-o disso. Não saiu barato para Israel a vingancinha de Benjamin Netanyahu. Ora, Benjamin Netanyahu está quebrando a espinha dorsal da Jihad Islâmica Palestina. Por enquanto, eles estão jogando foguetes sobre Israel, mas daqui a pouco já se darão conta que não tem comando. E até receber um novo comando, é evidente que isso leva algum tempo. E esse é o tempo suficiente para as forças de defesa de Israel trabalharem no sentido de eliminar definitivamente, se quiserem, a Jihad Islâmica Palestina. Palmas para Benjamin Netanyahu, mas os opositores estão reclamando. Olha, essa chuva de foguetes, essa despesa toda que Israel terá, algumas vítimas não fatais, mas hoje, por exemplo, caiu um foguete em um lar de idosos. Senhorinhas foram machucadas, foram feridas pelos estilhaços deixados pelo foguete. Tudo isso está caindo na conta de Benjamin Netanyahu. Se ele não tivesse provocado a Jihad Islâmica Palestina, estaríamos todos numa boa agora. Conversa. Esta bronca não tem hora marcada, ela é ininterrupta. Hora ou outra haverá sempre um foguete sobrevoando, caindo em Israel. Benjamin Netanyahu tem que partir para cima mesmo, para o tudo ou nada, porque o fundamental agora é quebrar o círculo vicioso, convencer os Estados Unidos a parar de financiar governos para acalmarem os seus terroristas.
em relação à autoridade palestina, repito, já deu certo, mas é preciso ir além. Agora, também um detalhe, é preciso perguntar, Donald Trump quer mesmo isso? Porque hoje de manhã eu trouxe um vídeo dizendo que a pretensão do genro do presidente, pelo menos do genro do presidente, Jared Kushner, é transformar Israel num grande canteiro de obras para lucrar com mais obras e depois lucrar a longo prazo, 25, 30 anos, em pedágios, em escolas, universidades e assim por diante. É muito bom para os Estados Unidos ter um grande amigo na região, como tem de fato Israel. Mas para os negócios é bom também ser amigo dos inimigos de Israel, porque nunca se sabe, segundo os grandes comerciantes, quando será necessário fazer uso dos inimigos também. Ou melhor, para falar de um modo bem objetivo, na cabeça de um negociante, dinheiro não tem cor nem ideologia. Está aí mais um capítulo da tensão entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Nessa, quem se dará mal será Netanyahu, infelizmente, devo dizer, porque na lei da selva, o maior come o menor. Netanyahu pode estar assim com os dias contados, politicamente. Até depois.